O médico e cientista brasileiro Miguel Nicoleles comentou a ascensão das inteligências artificiais e geradores de texto, como o ChatGPT, para o desenvolvimento humano. Então, essa parte. Opa, fala Nubilobe! Seja bem-vindo ou bem-vinda! Então vamos lá. E para ele, a inteligência artificial não é assim tão surpreendente. Ok, já vamos entrar nisso aí. Nicoleles afirma que a inteligência artificial, que ele chama de modelos estatísticos, eu amo quando reportagens não sabem. Ah, Bruno, seja bem-vindo, espero que você curta. Eu comecei agora há pouco, estou falando aqui do Miguel Nicoleles, falando sobre inteligência artificial aqui e algumas questões relacionadas à psicologia. Vamos lá. Para ele, aqui, né? Ele afirma que a inteligência artificial, que ele chama de modelos estatísticos, ele conseguiu separar por travessão com quebra de texto e ainda por cima colocou entre aspas. Eu adoro quando reportagens fazem isso. Fizeram muito isso sobre o livro da Natália Pasternak, falando sobre psicanálise esses tempos atrás. E daí, quando eles usam esse tipo de coisa, é porque a reportagem tem muito medo do que tá falando. Ó, do tipo, ele não representa a gente não tem a menor ideia do que tá falando, a gente só tá referenciando esse cara aí que diz que é referência da área. Né? E isso, para mim, é muito básico, porque chamar isso de modelos estatísticos é uma coisa simples e que eu imagino que todo mundo da programação vai concordar com ele. Então, é aquela coisa, quando a pessoa que está fazendo reportagem não tem a menor ideia sobre o que está falando. Né? Então, confia no especialista. Então, não é necessariamente nova e é usada por pesquisadores, inclusive por ele mesmo há décadas. Quando a gente está falando de décadas, eu estou falando aqui década de 80, final da década de 70 já se utilizava modelos estatísticos e muita gente já chamava isso de inteligência artificial. Há muitos anos atrás, lá por ano que 2010 por aí, ok, 13 anos atrás, a gente está falando de mais de uma década atrás, quando eu estava fazendo o meu técnico em informática, eu nunca esqueço do professor Laureano, cara, professor de programação, chegando na sala e a gente estava falando, e ele comentou sobre inteligência artificial, e ele falou assim, tipo, olha gente, inteligência artificial já existe, e existe há muito tempo, ok? E daí todo mundo ficou, ah, mas como assim? Né? Não, inteligência artificial, o que a gente chama de inteligência artificial dentro da programação a gente é bem, vamos dizer assim, debatido o termo. Não está específico, né? A gente não tem exatamente uma bíblia dizendo quais são as características do que é e o que não é inteligência artificial. Então depende, vamos dizer assim, da conceituação que a gente está usando, o construto que a gente está montando, ok? Mas ele falou que dentro da programação muita coisa já é chamada de inteligência artificial há décadas. E aí ele deu um exemplo, né? Se for um programa suficientemente automatizado e complexo, muitas vezes a gente chama de inteligência artificial. E o exemplo mais bobo do mundo que ele deu e que é chamado muitas vezes, né? Nossa, modelos de previsão de tempo, você que trabalha com isso, né? Mas pensa, é, um radar de beira de estrada para pegar a placa do carro que está indo muito rápido. Ele já usa, desde que radares desses de beira de estrada automáticos existem, já se usa inteligência artificial nisso, porque ele tinha que pegar, ele tira a foto, ele tem que entender onde o carro está na foto, achar a placa na foto e automaticamente ler na placa quais são os números e as letras. E isso a gente tem faz décadas. E dentro da programação, muita gente já chamava isso de inteligência artificial, ok? Ele trabalha, né, quando ele está vendo pesquisas estatísticas com neurônios e tudo mais, que você tem que fazer muita coisa, ele já usa modelo estatístico, ok? Para quem gosta de games, vamos falar de games por um momento. Todo mundo que joga games sabe que a gente chama o jeito que os NPCs agem, os inimigos principalmente, de inteligência artificial. Né? Quando a gente está jogando um jogo de estratégia, o bom e velho Civilization 2 da vida, né? A gente tava lá usando a inteligência artificial do jogo e tal, como ela age, como ela reage. Daí você tem o StarCraft 1, você passa pro StarCraft 2, opa, deu um up aqui na inteligência artificial. E daí as reviews do jogo vão falar, nossa, eles têm que melhorar a IA dos inimigos no jogo.
tá muito ruim, quando faz isso, a IA só corre na direção do inimigo, tem que melhorar os comportamentos da IA. Cara, a gente usa esse termo há muito tempo, ok? E aí o que que acontece? Eu, por que que a gente está falando agora tudo virou IA? Eu já vou chegar nesse ponto aqui também. Vamos seguir aqui um pouquinho então, né? Então eu quero confirmar o que o Nicolelli está falando. Ele que trabalha com tecnologia e neurologia, né, interface humano-máquina, né, é cérebro-máquina, né? Bora lá, vamos ver. Descendo, a gente vai ter muita propaganda de graça na tela, mas tudo bem. Ele falou aqui, né, aspas para ele. Eu uso as ferramentas de aprendizado e treinamento e reconhecimento de padrão há 30 anos. Eu uso desde os anos 1990. Uma coisa é você ter ferramentas estatísticas de análise de dados extremamente úteis, que você usa para reconhecer padrões para fazer análises estatísticas de grandes quantidades de dados, afirma o neurocientista. E assim, até mesmo aquela placa que está sendo vista no radar é uma quantidade muito grande de dados que precisa ser analisado, né? Vários e vários pixels, ok? Ninguém sabe o que é Deep Learning. Deep Learning é uma rede neural. Opa, valeu por estar seguindo! E aí? Deep Learning é uma rede neural com mais camadas que a gente conhece desde os anos 70, afirma. Então, o que acontece? Deep Learning, Machine Learning e vários outros termos a gente acaba utilizando muitas vezes nesse sentido de construção da inteligência artificial, de como ela vai se moldando, de como você vai selecionando. Tem vários modos de fazer isso. Hoje eu não vou entrar tanto no assunto aqui, porque daí é uma conversa muito mais técnica, mas se vocês tiverem vontade, eu posso falar mais sobre isso em outros dias, né? Como que geralmente se treina, se cria inteligências artificiais, como que se desenvolve. Mas é um processo muito louco e é interessante porque ele tem um efeito meio caixinha preta, em que quando a gente pensa em programação, a gente pensa o cara ou a mina senta atrás da tela, na frente da tela do computador, né? E vai lá digitando código por código, linha por linha, né? Comando por comando. E quando a gente está criando essas inteligências artificiais, ou às vezes até mesmo altos algoritmos que são utilizados nas redes sociais, não é exatamente isso que acontece, ok? É um processo meio automático que a gente não tem controle completo. E a gente não consegue entender exatamente como ele funciona porque ele é muito complexo e muito estatístico. Né? A gente precisa de uma capacidade de processamento muito grande. É difícil explicar isso sem entrar nos detalhes, mas entrar nos detalhes vai demorar muito hoje. Então, assim, ele falou aqui do Deep Learning e nem é tão importante para a argumentação dele aqui nesse momento, porque a gente está falando, por isso que eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas como eu disse, vale para outro dia tranquilamente aqui, tá? Então, temos essa questão aqui. Vamos lá. Nem inteligente nem artificial. Vamos para esse subtítulo aqui. Ele também afirma que o nome inteligência artificial é, na verdade, um erro em ambos os sentidos. Para Miguel Nicoleles, os sistemas de inteligência artificiais, como Bard e Google, não são nem inteligentes nem artificiais. E aí, de novo, aspas para ele, já explico isso. A inteligência é algo restrito aos organismos, porque ela é uma propriedade emergente da interação de seres vivos com o seu ambiente. A inteligência resulta no processo de seleção natural. É a forma pela qual os organismos conseguem sobreviver às vicissitudes, pensa assim, os desafios, né, para quem não conhece a palavra, de um ambiente em contínua modificação, afirmou um neurocientista. O termo inteligência é inapropriado, porque os sistemas computacionais. Acho que um erro aqui da digitação, talvez, né? Porque os sistemas computacionais, porque eles não preenchem a definição clássica de inteligência, nenhuma delas. Aqui, talvez, talvez ele esteja sendo. Aqui é um ponto que eu acho um pouco controverso, inclusive eu pessoalmente. Eu entendo que ele está partindo de um ponto de vista médico, biológico, de definir inteligência enquanto algo que é de organismos vivos, ok? E isso é válido, porque ele está descrevendo um construto. A gente precisa definir as características de um construto para poder falar. Só que eu acho que faz muito sentido pessoas também que vão falar: olha, eu posso usar o termo inteligência como um construto diferente que não tem essa característica de ser baseado ali no organismo.
né? No organismo vivo, então, portanto, seria inteligência, ok? Mas o que que acontece? Aqui não fala muito bem, mas em várias das entrevistas que ele dá, ele discorre um pouco mais. Eu acho que eles pegaram a ideia mais fraca dele, mas ele fala uma coisa muito importante. A inteligência artificial, vou voltar aqui, né? É um modelo estatístico, ok? O que que é um modelo estatístico? Quando a gente está interagindo com uma inteligência artificial dessas conversacionais, tipo o ChatGPT, ele não sabe o que ele está falando, ele não tem consciência, ele não entende o próprio conceito de palavra, ok? Por isso que eu acho um erro muito grande quando reportagens nos últimos anos têm tentado antropomorfizar, eu acho que seria a palavra, humanizar, vamos dizer assim, o chat GPT e outras coisas, atribuindo características humanas a ele. Por exemplo, quando ele traz uma informação errada, eles chamam de mentira, ou eles chamam de alucinações, cara. Para mim, alucinações é o melhor. Assim, o chat GPT está alucinando, ele está mentindo, é isso, é aquilo. Eu acho que tem até uma figura de linguagem no português que é a metonímia, se eu não me engano. É... Não, não, não. Metonímia não. Metonímia é trocar a parte pelo todo. Mas tem uma figura que é a humanização, a antropomorfização. Né? Agora me fugiu. Droga, eu odeio esquecer palavra. Mas você vai colocando essas coisas e não é o que está acontecendo. O que, que ele está acontecendo? Ele está simplesmente pegando palavras, ok? E um modelo estatístico, ele é como é que eu posso falar? Um autocompletar mais complexo. É um autocompletar do seu celular mais complexo. Ele literalmente está entendendo qual é a próxima palavra, estatisticamente falando. Prosopopeia! Eu acho que é prosopopeia. Muito obrigado. Nossa, odeio quando eu esqueço. Prosopopeia. É, valeu, valeu. Obrigado, vocês estão me salvando de ter uma noite mal dormida pensando nisso. Mas o que que rola? Existe muito dessa prosopopeia realmente dentro da mídia, ok? É, e assim acaba rolando muito que o que que ele faz? Ele simplesmente tenta estatisticamente pensar qual é a próxima palavra. E ele pode estar errado, porque estatística não é certeza, estatística é probabilidade. É personificação. Eu não tenho certeza. Prosopopeia e personificação são sinônimos ou são coisas diferentes? Eu tô com a impressão de que são a mesma coisa, mas eu posso estar errado. Sinônimos, obrigado, obrigado. Personificação é bem mais fácil de lembrar, né? É que nem quando a gente fala, tipo, a perna da cadeira. Tecnicamente, perna quem tem é um ser vivo, é um ser humano, né? Daí a gente fala isso, mas é o termo, né? Metonímia é quando a gente fala, eu li tal autor. Não, você leu o livro do autor, né? É bem mais pomposo.